Fala pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre um tema que sinceramente tem tudo a ver com a realidade da igreja atual, especialmente para quem lidera, discipula, prega e tenta cuidar de pessoas num mundo cada vez mais fragmentado. Como um pastor se comunica de forma humana com diferentes gerações e ainda assim mantém coerência, profundidade e clareza? Nunca tivemos tantas gerações convivendo ao mesmo tempo dentro da mesma igreja e cada uma com um vocabulário próprio, ritmo próprio, expectativas próprias, e a pergunta é: como que a gente, como pastor, como líder, transita entre todas elas sem perder a essência e sem se tornar um personagem fabricado? Hoje eu quero mergulhar exatamente nisso, a humanização do pastor como ponte entre gerações diferentes. Vamos lá. A igreja de hoje, ela é multigeracional e isso é um presente, não um problema. Talvez você já tenha sentido em algum momento aquela sensação de estar sempre desagradando alguém quando comunica, sabe? Se você fala firme, o pessoal mais novo diz: nossa, muito duro. Se você fala leve, o pessoal mais velho pensa: isso tá raso. Mas calma, isso não é um defeito do seu ministério, é o cenário normal da igreja atual. Hoje convivem dentro da mesma comunidade os baby boomers, os nascidos entre 46 e 64. Valorizam estabilidade, reverência, tradição, palavra firme. E a geração X, que é a galera nascida entre 65 e 80, procuram clareza, responsabilidade e consistência. E então, os milênios, nascidos entre 81 e 96, amam propósito, vulnerabilidade, história, conexão. Geração Z, 97 a 2012, querem transparência, linguagem direta, senso de pertencimento, verdade sem rodeio. E a geração Alfa, que está crescendo agora, crianças ultra expostas à tecnologia com pensamento visual e intuitivo. Ou seja, o pastor de hoje não fala mais para uma igreja, ele fala para 5 igrejas. E se isso é verdade, então a tarefa de comunicar não é apenas transmitir informação, mas liderar corações num campo cheio de culturas coexistindo. Você quer ver uma outra coisa? A humanização não é sobre ser moderno demais, é sobre ser pastor. Quando eu falo humanização, eu não estou falando de transformar o púlpito num palco de terapia coletiva. Não é isso. Humanização significa falar de gente para gente, reconhecer limites sem perder a autoridade, comunicar verdades profundas como uma linguagem que alcance, não que afasta. Consegue entender? É encarnar aquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículo 8, assim tendo vós muita afeição, estávamos prontos a dar-vos não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Isso é humanização, dar o evangelho, mas dar também a vida. E aí entra algo que eu acredito profundamente. A autoridade pastoral não vem da distância, mas da coerência. O líder distante pode até impressionar, mas o líder humano transforma. Uma outra coisa que eu poderia dizer aqui é que a chave é comunicar com profundidade, mas traduzindo para cada geração sem perder a essência. Pensa comigo. Texto bíblico é um só, certo? A mensagem é uma só também. O evangelho é um só também. Mas a maneira como cada geração escuta o evangelho é diferente. Os boomers, por exemplo, querem explicação sólida, gente. A geração X quer uma aplicação mais prática. Os milênios querem significado. Quando você pega a geração Z, ela quer honestidade. A geração Alfa quer visualidade. E o pastor não pode escolher uma geração para alcançar. Ele precisa aprender a costurar todas elas. A pergunta então é: como comunicar para todas elas sem virar refém de nenhuma? A resposta é: comunicando com essência estável e linguagem adaptável. A essência nunca muda, a linguagem sempre evolui. Então assim, como o pastor humaniza sua comunicação sem diluir sua autoridade? Vou te dar aqui 4 práticas que mudam completamente a forma como você comunica, e todas elas são bíblicas, tá? Não é heresia, não. São práticas acessíveis. Primeiro, conte histórias. Jesus fez isso constantemente. Histórias, gente, elas atravessam gerações porque ativam emoção, memória, identificação. Histórias não precisam ser dramáticas.
precisam ser verdadeiras. Um pastor que conta sua jornada, seus aprendizados, suas lutas, isso comunica humanidade, sem perder a autoridade. Escreveu uma outra coisa? Faça perguntas. Perguntas conectam melhor que respostas. Perguntas desarmam, aproximam e permite que cada geração se encontre na mensagem. Ah, pastor, dá exemplo prático. Claro, vou te dar. O que Deus está pedindo de você nessa estação? Você está falando com a galera, perguntando. Aonde você percebe que está estagnado? O que está roubando o seu foco? Olha suas perguntas, olha a interação. Percebe? Perguntas abrem espaço para reflexão. E espaço é linguagem universal entre as gerações. Uma outra coisa, fale com vulnerabilidade equilibrada. Tem duas vulnerabilidades, tá? A vulnerabilidade que aproxima e a vulnerabilidade que sobrecarrega. Toma cuidado com isso. A humanização precisa ficar na primeira. É quando você diz, eu também já vivi isso, eu também me senti desse jeito, eu também já questionei isso. Isso cria ponte, não peso. Mantenha também uma teologia firme e clara. Humanização não significa flexibilizar doutrina, significa comunicar com paixão. A teologia não pode ser líquida, mas a linguagem não pode ser rígida. Jesus falou com teologia perfeita usando parábolas simples. Paulo, ele prega para os gregos citando os filósofos da época, você vê lá em Atos 17, ou seja, a teologia sólida é uma linguagem compreensível. Uma outra consideração, como a gente prepara sermões devocionais que alcancem múltiplas gerações sem perder essa identidade pastoral. Vou te dar um mapa simples aqui para você usar na preparação das suas mensagens. Primeiro, comece com o texto bíblico e o propósito, é claro. O texto é a âncora. A geração é a ponte. Segundo, construa um esqueleto teológico firme. Como assim, pastor? Princípio, contexto, aplicação, independentemente do público. Isso nunca falha, tá? Uma outra coisa, escolha um exemplo para cada geração. Por isso que é importante estudar gerações. Por exemplo, algo mais tradicional para os baby boomers e a geração X. Algo mais emocional e existencial para os milênios. Talvez algo mais direto, prático, visual para a geração Z. Isso faz com que cada geração tenha um ponto de conexão. Você quer ver outra coisa? Use frases que carregam verdade e impacto. Aqui vão algumas frases que combinam com o seu estilo. Vamos lá, a Bíblia não muda, mas eu preciso mudar para entendê-la melhor. O Evangelho não exige que eu seja perfeito, exige que eu seja transformado. A autoridade não está no volume da voz, mas na profundidade da vida. Quando um líder perde humanidade, o rebanho perde referência. Use isso como pontos de tensão ao longo do vídeo. O TikTok chama isso de rocks, mas o púlpito chama isso de marcos de reflexão. É a ideia de gancho, né? Lá vai um exercício. Ouça antes de comunicar. Converse com 3 pessoas de idades diferentes e pergunte o que mais tem tocado você numa mensagem. Você vai ouvir a resposta. O que faz você desconectar? Só esse exercício já vai abrir o seu horizonte. Um outro exercício, reescreva uma ilustração em 3 versões. Essa é muito top. Pegue uma história e reescreva uma versão mais clássica, uma versão mais emocional e uma versão mais direta. Isso vai treinar o seu cérebro. Entende? Isso vai treinar o seu cérebro para comunicar com mais amplitude, ampliação. Outro, revise sua linguagem sem perder profundidade. Pergunte-se no final do sermão, isso aqui é clareza ou jargão? Isso aqui constrói ponte ou cria muro? Pense sobre isso. Agora sim, o coração de tudo é comunicação, é falar, é pastorear falando. Eu quero fechar dizendo algo aqui que eu acredito profundamente. A pregação é a forma mais humana de pastorear muitas pessoas ao mesmo tempo. Pregação não é palestra. Comunicação pastoral não é performance, não é técnica, é vida sendo compartilhada. Quando você humaniza sua comunicação, você não perde autoridade, você fortalece ela. Porque a autoridade não vem do título, vem da coerência. Jesus comunicava como quem tinha autoridade, porque vivia aquilo que ele dizia. E você, como pastor, como líder, como comunicador, enfim, que serve na igreja atual, tem esse chamado. Você precisa ser ponte entre as gerações, sem deixar de ser você mesmo. Deus em Cristo abençoe você, sua casa. Até a próxima. Avante!